Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2025, do último dia 13 de fevereiro de 2025. E o título é Aprecie o Momento. Vamos lá. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: o passado é história, o futuro é mistério e hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. O quanto estamos desperdiçando nossas dádivas diárias por estarmos voltados a períodos e acontecimentos sobre os quais não temos controle? Tudo o que temos é o momento presente e, no entanto, muitos deixam de apreciá-lo, pois estão remoendo o passado ou ansiosos pelo futuro. Todos em alguma época da vida passamos por isso, mas à medida em que evoluímos e expandimos a consciência, compreendemos que cada dia vem recheado de oportunidades e de aprendizados. Percebo muitas pessoas preocupadas com acontecimentos futuros, positivos ou negativos. Como diz o provérbio, isso é um mistério e não é nada produtivo gastar energia com algo que é apenas uma possibilidade. Há alguns anos esperávamos aflitos por muitas revelações. Elas têm acontecido diariamente, comprovando que valeu a pena não ceder a pressões momentâneas e confiar em nosso sentir e intuição. Porém, muitos afirmam que nada acontece, pois estão tão ocupados com suas expectativas que não usufruem dos constantes avanços da luz. Deslumbram-se com possibilidades divulgadas por seres que se aproveitam da impaciência e ingenuidade daqueles que esperam um Salvador. Imagino que a finalidade é mantê-los distraídos e desviar seu olhar do que realmente importa, o seu próprio interior. Várias vezes já disse que nada está fora, tudo está dentro. Esse é o momento de olhar para tudo o que está acontecendo e dessa forma fortalecer nossas convicções e nossa fé. O caos chegou ao limite para que a ordem se estabeleça. Não é momento para distrações. Já temos as ferramentas necessárias para identificar o que ressoa com a energia da verdade. Precisamos de foco e firmeza. A hora da vitória se aproxima e, como diz a linda oração Hopi, nós somos aqueles que nós mesmos estávamos esperando. Nós somos nossos salvadores, nossos próprios curadores e criadores da nossa realidade. Então, observem. As mensagens que incitam a esperar cura e salvação terceirizada somente servem para nos afastar de nossa verdadeira essência e impedir que despertemos nosso incrível potencial. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, já dizia o Mestre Jesus, a fim de nos lembrar que somos fractais da fonte divina. Chegou o momento de viver a essência desse ensinamento. É hora de despertar e avivar nossa mestria. Então vamos lá. Realmente assim, tem muita coisa acontecendo, mas tem muita gente que não percebe, né? Até acho que eu estava ouvindo esses dias o áudio do Vital do sábado e ele também fala isso, né? Que muita gente não está entendendo, não está percebendo, né? Então é aquela coisa, né? É para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então assim, tem gente que não está percebendo, talvez porque criou expectativas de coisas muito grandiosas, né, espetaculosas acontecendo. E não é, e não vai ser assim, né? As coisas estão vindo gradativamente, até porque para que as pessoas consigam assimilar, consigam entender realmente, né? Tudo que veio acontecendo durante muitos anos, apesar de que, e justamente até para aquelas sementinhas que a gente jogou anteriormente, né? Quando a gente começou a falar sobre certas coisas que agora a gente está vendo aí aparecer, né? Algumas verdades que estão sendo reveladas, para que essas coisas que a gente foi jogando assim aos pouquinhos
agora comecem a fazer sentido. Então, para dar condição dessas pessoas assimilarem, né? E assim, algumas que nunca nem sequer ou quiseram ouvir ou quiseram olhar para dar oportunidade, né, de que outros falassem ou que as pessoas argumentassem ou se permitirem, que aquelas que não se permitiram sequer questionar sobre nada, talvez essas tenham que acordar no susto, se elas também tiverem na sintonia de entrar nesse processo de despertar, porque isso é uma escolha, né? Tem gente que prefere ficar na zona de conforto e vai perder aí o trem, né? Da transição, da evolução, e a hora que ela se der conta, infelizmente, às vezes pode ser que não dê mais tempo. Né? Eu acho que assim as coisas estão indo até, apesar de ter muita coisa acontecendo, elas estão acontecendo num tempo que está permitindo que muitas pessoas acordem, né, e entendam os movimentos, comecem a entender como é que as coisas funcionam, comece a perceber quem é quem, né, a entender o jogo da manipulação, entender todas os véus que foram, né, colocados sobre os nossos olhos, coisas que são óbvias, mas que a gente não conseguia enxergar. Então, esse processo tem acontecido constantemente, muita coisa sendo revelada, mas ainda tem gente que não quer olhar para isso. E ok, é escolha, né? Porque o caminho da ascensão e da transição é um caminho individual, é um caminho de cada um, né? Só que mesmo as pessoas que já estão nesse processo de despertar, tem muitas que ainda caem nas armadilhas, porque são muito sedutoras. Hoje a gente sabe que até muita gente aí que fala de espiritualidade não está totalmente a serviço da luz, porque elas acabam desviando as pessoas do, do necessário processo de autoconhecimento e de olhar para dentro e de se descobrir a verdadeira essência, que é essa essência que vai fazer parte, né, da nova era, de um planeta mais de uma vibração mais elevada. Então a gente precisa desenvolver isso na gente. Quando se criam, né, expectativas de que alguém vai ajudar, de que vai ter um salvador, de que virão pessoas, entidades para te curar, a pessoa acaba não fazendo o trabalho dela, né? Não desenvolvendo as capacidades dela, porque ela fica esperando vir de fora. E a gente hoje tem consciência de que nós não somos assim seres tão pequenos como tentaram, né, sempre nos fazer entender, criando esses degraus, essas hierarquias que separam as pessoas por questões de importância, e que hoje quem já despertou para a verdadeira importância do ser humano sabe que, por exemplo, um cargo, um diploma, isso não é isso que vai dar importância à pessoa, mas sim ao que ela é, o que ela construiu como ser humano, como ser de luz, como ser espiritual. É isso que vai ser, vai determinar qual o verdadeiro valor dessa pessoa e não as coisas que ela tem, né, aparentemente, porque também tudo isso é temporário, né, gente? Fama, dinheiro, tudo isso que essas pessoas conquistam aqui e que elas acham que por conta disso elas são superiores, elas são melhores que os outros e elas se acham no direito de controlar as outras pessoas, de manipular, né, que a gente está vendo principalmente muito aí, a gente vê na classe artística, né, o quanto eles manipulam as pessoas
o quanto eles levam as multidões a atitudes incorretas, enganosas, equivocadas, a fazer escolhas equivocadas. E porque eles têm essa visibilidade, eles têm essa influência que está sendo usada de uma forma muito negativa e que eles vão colher o que eles estão plantando, né? A lei da semeadura, a lei do retorno, a lei da semeadura não falha. Em algum momento eles vão colher isso daí. E para a gente não importa também se a gente vai ver a colher, porque quando você dá eleva um degrauzinho, né, nessa nossa caminhada evolutiva, a gente tem essa certeza de que cada um vai colher o que planta, mas a gente não fica com aquela sensação de ficar torcendo para o outro se lascar, vamos dizer assim, né? Aquela sensação de vingança. A gente só confia e solta, sabe? Que ele vai colher o que ele plantou e é um problema dele, não é problema nosso. A gente tem que cuidar da nossa evolução, né? Do nosso caminho, da nossa jornada. A do outro é do outro. E a gente não tem nada que possa fazer. A gente só pode contribuir quando alguém nos pede auxílio. E mesmo assim, contribuir não é querer ser o salvador e fazer as coisas pela pessoa, muito pelo contrário. Porque justamente essas pessoas que plantam essa ideia de que vai ter um salvador, é justamente para que a pessoa fique ali esperando na zona de conforto e não caminhe com as próprias pernas. A pessoa fica ali se segurando numa muleta, sendo que ela tem a capacidade de caminhar sozinha. Só que fizeram ela acreditar que ela precisa da muleta. Então ela não solta a muleta e não descobre que ela pode caminhar sozinha. Então isso a gente tem que ficar muito atento porque tem muito engodo, aí tem muita gente, muito lobo em pele de cordeiro atualmente. E acho que isso também é mais uma dos nossos aprendizados, mais uma das lições que a gente tem que aprender, justamente para a gente perceber se a gente já está nas sintonias mais das energias mais elevadas, porque a gente está realmente desenvolvendo o nosso sentir. E aí a gente tem que perceber, né? A gente vai criando essa sensibilidade maior para perceber, para conseguir entender as entrelinhas. Às vezes você está escutando ali uma mensagem super linda, maravilhosa, tal, mas tem uma palavrinha ali, uma frasezinha ali que você fala, opa, isso aqui não, isso aqui acho que não tá meio, não tá ressoando bem comigo, entendeu? Porque as armadilhas são muito bem feitas, né? Justamente as pessoas, e a gente vê assim, né? Quanta gente é enganada por discursos bonitos. E a pessoa presta atenção no discurso e não presta atenção nas atitudes por trás do discurso. Tá? Às vezes a pessoa fala coisas muito bonitas, mas a gente não presta atenção no que ela realmente faz. Né? E nesses desvios que ocorrem nas entrelinhas. Então a gente tem que estar muito atento. Agora é o momento de estar muito, muito, muito atento. E para isso a gente tem que estar realmente presente em cada momento. Né? Não ficar remoendo as coisas que já foram, as coisas que já aconteceram. Então, por exemplo, essas revelações, né, que vem chegando, que são coisas às vezes muito tristes, muito revoltantes, a gente fica indignado, né? Mas no primeiro momento é normal que você descobre uma coisa que você às vezes não sabia e que é uma coisa muito que afeta, nos afeta, né? Como seres humanos, como pessoas que têm empatia, que têm amorosidade, que têm bons sentimentos, mas que aquilo, passado esse impacto inicial,
A gente não fique remoendo aquilo, ficar com raiva, ficar, ai, nossa, por que que não fizeram, por que que deixaram, por que que isso aconteceu, por que que permitiu, porque isso não vai resolver, já foi. E teve a finalidade para acontecer, né? Tudo tem um porquê. Então, é, aí é o momento da gente começar, né? Por que que você teve aquela informação? A, analisa. Você teve aquela informação, aquilo tem uma importância. Para alguma coisa você entender, para você entender mais um pouco do movimento, para você buscar mais autoconhecimento ou para você entender coisas que você não entendia. Tudo que chega a gente tem uma finalidade, mas a gente não pode se contaminar com aquilo, né? É a história do observar sem absorver. Então, e também não ficar criando expectativas, né? Porque a gente acaba entrando num processo de ansiedade, sendo que a gente tem tanto trabalho para fazer no presente, para se melhorar, para criar, inclusive, para ajudar a criar essa nova humanidade, essa nova era, esse novo planeta que a gente tanto trabalhou, né? Nós trabalhamos por isso, né? Quando eu falo da frase, né, da oração Hopi, eu não sei se é assim pronuncia, mas que são os indígenas lá dos Estados Unidos, inclusive, logo eu vou estar gravando um texto que eu escrevi com essa oração. E o texto justamente chama Nós somos aqueles pelos quais nós esperávamos. Porque justamente hoje a gente tem que entender que não é de fora, não é ninguém de fora que vai salvar o planeta. Que quem vai auxiliar nesse processo de transição são as pessoas que estão aqui entendendo o movimento, que passaram pelo processo de despertar, que estão ainda, porque é um processo que ele é gradativo, né? A gente teve aquele início, né? Muita gente começou lá na época, inclusive da pandemia, mas é diário, todos os acessos que a gente está tendo de conhecimento da nossa própria essência, da nossa própria capacidade de saber quem nós somos, é um caminho diário, é um processo diário, não para. Então, é por isso que a gente precisa aproveitar agora que essas informações estão aí sendo disponibilizadas, tanto do que acontece ao nosso redor e tanto como a gente conseguindo se conectar melhor com o nosso eu superior e com a espiritualidade, então é o momento da gente se empenhar mesmo, né? É, aproveitar mesmo esse momento, né? Estudar profundamente para conseguir atingir a nossa mestria. Todos nós que estamos nesse trabalho é, temos grandes possibilidades de fazer a nossa ascensão a vibrações mais elevadas e a consciências mais elevadas, né? Passar um nívelzinho aí acima, certo? Com o nosso próprio trabalho, né? Não é ninguém que vai fazer isso por nós, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. E um grande beijo no coração de cada um.